Bom dia a todos. Essa dinâmica aqui é uma oportunidade para perguntar o que vocês quiserem. É claro que vocês ficam muito focados. Ah, mas se eu ponho isso, se eu ponho aquilo, como é que funciona, como é que reage, como é que eu faço, né? É a ansiedade maior. Mas aqui está aberto para qualquer tema, qualquer questão que vocês entendam relevante. Tá? Além disso, existem um conjunto de críticas que a gente vem recebendo, e algumas críticas que, em geral, está associado ao tema de botar medo. Ah, se você fizer tal coisa, você vai um prejuízo, vai ter uma desgraça enorme. Aliás, a agricultura, ela sempre foi movida pelo medo, sobretudo para vender insumo, né? Ah, chegou a ferrugem, de repente começa a história de que apareceu ferrugem num monte de lugar e diz, faz aplicação antecipada, porque senão você vai perder tudo. Não. Pois não. Ok. A ideia, então, aqui é lidar com isso. Quais são os receios? Pelo público que a gente teve nos minicursos, parece, e é provável, que a boa parte dos senhores está começando ou está iniciando práticas na questão da agricultura sustentável. Então, eu vou levantar um tema aqui, que é o seguinte. Mas, por favor, depois vocês podem levantar o que quiserem. Uma pergunta que existe a possibilidade de você perder fertilidade do solo que você construiu. Essa coisa de construção de fertilidade, muitas vezes tem muita discussão com relação a isso, né? Ah, construção de perfil, né? Mas construção de fertilidade, você não resolve ela com aquilo que você coloca no solo, né? E não responde, até porque você coloca no solo e perde. A gente já ouviu aqui hoje, pelo professor Cruciol, uma indicação dos níveis de desperdício que a gente tem em fertilizantes. Mas, então, tem uma pergunta aí que é o seguinte. Você construiu uma fertilidade. Você vai perder essa fertilidade que você construiu com um fertilizante convencional com a adoção dos remineralizadores de solo. Bom, é uma pergunta interessante. Eu participei já de fóruns, encontros agroecológicos, tal. Você perde fertilidade quantitativa. É um parâmetro, números. A qualidade, o padrão qualitativo do seu solo muda substancialmente. Você tem atividade biológica maior, você tem parâmetros físicos e químicos diferentes, melhores, do que o número quantitativo. Isso é uma mudança. Só que a análise química é feita para produtos que você vai utilizar solúveis em água. É um padrão diferente. Crucial falou isso. Terá que ser mudada a metodologia. Eu trabalho com cromatografia para fazer esse tipo de coisa. Diferentemente. Isso. Qual que seria o posicionamento para abertura de áreas, digamos, de 15% a 20% de argila, com a metodologia do pó-de-verde? Bom, o que nós precisamos ver? Quando eu vou fazer uma abertura de área, eu tenho que, a primeira coisa que me perguntar, é uma abertura de área no bioma cerrado ou em outro bioma que eu vou estar trabalhando? Como você está em cristalina, provavelmente eu vou pegar uma área de cerrado, onde eu vou encontrar o quê? O que tem lá naquele solo, lá de cristalina, por exemplo, do cerrado? Ele tem determinadas plantas que elas aprenderam, elas foram selecionadas para viver num ambiente onde eu tenho lá 1 a 2
a 3 até 4 ppm de alumínio solúvel, de Al3+, aonde eu tenho lá praticamente 0 de fósforo, aonde eu tenho praticamente 0 de cálcio, aonde eu tenho praticamente 0 de magnésio. Numa situação de uma abertura dessa, de água, torna-se inevitável que eu tenha que fazer uso de calcário para mim mudar esse pH, fornecer cálcio e magnésio. Eu tenho que fazer uma aplicação de um fosfato, ou que seja um fosfato solúvel, ou um fosfato insolúvel, para mim atender a demanda de fósforo que eu preciso nesse solo. Porque o meu pó de rocha que eu estou aplicando, normalmente uma rocha silicática, ela não vai ter essa quantidade suficiente que eu preciso desses macroelementos. Eu vou ter que fazer uma aplicação de gesso agrícola, porque esse solo também é praticamente nulo o gesso que ele contém. Totalmente. Eu poderia dizer muito claro que esse solo que a gente vai estar abrindo é como um pó de café que a gente colou o café dele. Eu fui lá, colei o café, sobrou aquele pó que não tem mais nada lá dentro. Sim, a situação que se encontra esse solo que você vai fazer dessa proposta. Então, eu fiz, primeira coisa, a calagem para fornecer cálcio e magnésio, a fosfatagem para fornecer fósforo, um gesso com o objetivo de fornecer enxofre. Então, eu tenho que ter também um tempo para que ocorram essas reações, porque muitas vezes nós aprendemos assim, não, a aplicação do calcário até o plantio é necessário que transcorram-se 90 dias. Isso me parece ser uma grande inverdade, porque se eu tenho igual ali naquela região que você se propõe, onde eu tenho 6 meses de período de seca sem chover, eu posso aplicar lá a quantidade de calcário que eu aplicar, se não tiver água no meu sistema, para que ocorra a hidratação desse calcário, não vai ter reação. Então, muitas vezes, a gente corre o risco também de falar assim, nossa, eu apliquei no primeiro ano e o calcário não funcionou. Eu apliquei no primeiro ano e o pó de rocha não funcionou. Então, tudo é movido, tudo é pela energia da água. Se eu não tiver água, meu calcário não vai fazer reação. Se eu não tiver água também, o meu pó de rocha não vai reagir. Então, no caso de uma área dessa, seria, então, fazer essa recomendação de calcário, cálcio e magnésio, do enxofre, o fosfato, e começar plantando nessa área, principalmente uma leguminosa. Se alguém tem mais alguma colocação aí, por favor, que se manifeste. A gente teve uma experiência lá no Piauí, plantava uma área lá no Piauí há 6, 7 anos atrás. E a gente aplicou tudo e plantou. Não teve água, 0. Aplicou, plantou, e foi um ano extremamente seco, foi um dos anos mais secos do Piauí. E o resultado foi terrível, né? Não produziu nada em lugar nenhum, né? Nem em áreas velhas, né? Mas nas áreas de abertura, então, nem pensar. Mas tá bom. No outro ano, a empresa não quis mais participar, a gente tinha feito um contrato de 3 anos com ela, para continuar os experimentos. E aí a gente deixou lá, já que ela não quis participar, não quis pagar as despesas todas para tocar o experimento, a gente deixou lá. E essa área era ao lado da pista de avião, a pista de avião para chegar na fazenda era do lado. E é incrível, isso já faz 6 anos praticamente, até hoje a gente deixou as estacas lá, você passa lá e sobrevoo de avião tem a diferença clara de onde tinha os materiais com pó de rocha, onde tinha calcário, onde tinha, a gente fez com testemunha absoluta, fez com adubação padrão da região e fez com os pó de rocha. Então é isso, deu o resultado. Como a gente não mediu, porque não tinha mais parceria mais nenhuma com a empresa, e ela não ia mesmo, ela partiu para o fosfato mesmo, para os materiais que nem eles alegaram, eu vou fazer o que o pessoal compra, e parar de mexer com questão de pó de rocha e não avaliou. Mas a visão de você ver, meu sócio mesmo não acreditava em pó de rocha de jeito nenhum, e ele falava, toda vez que a gente ia descer na pista de avião, ele falava, olha aí, ó, seus pó de rocha. E dava para ver a diferença mesmo, as outras culturas, né? Soja, milho, foi plantando, e todas elas produziam mais nessas parcelas que tinham pó de rocha, com doses elevadas.
Obrigado, Rogério. Eu vou avançar e vou lançar uma outra questão. E essa questão é uma questão extremamente importante, talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem em agricultura tropical intensiva e extensiva, e diz respeito à matéria orgânica, né? Então, praticar agricultura sustentável, com pó de rocha, plano de cobertura, biológico, reduz, você tem risco de perder a matéria orgânica do solo? Aí aproveito que acabou de chegar para o Ivo responder essa pergunta. Bom, primeiro, bom dia a todos. Perder matéria orgânica. Tem várias formas de perda de matéria orgânica. Eu acho que, infelizmente, ainda pior é por erosão laminar, né? Então, eu posso acelerar esse processo de perda de matéria orgânica. Quando eu jogo uma semente de uma cobertura e passo uma grade nivelada, eu posso estar queimando de 7 a 10 toneladas de matéria seca, porque eu não quero plantar com a semeadeira ou com a plantadeira. É simples assim. Agora, aumentar a matéria orgânica, daí o bicho pega. Não é fácil. Então, eu até estava discutindo com os amigos meus do Sul, do Grupo GAT, que a gente está há 28 anos juntos, estudando uma alternativa, tirar os picadores das colhedeiras e vendo com os holandeses lá de Carambeí e Castro, para usar esparramadora, porque eu estou consumindo 35 HP da máquina para picar palha no Xingu. Eu não quero picar, eu quero esparramar. Eu não quero acelerar a degradação, eu quero retardar. Então, se eu estou em vacaria, já é diferente. Eu teria que picar, porque eu estou a 1000 metros, estou com temperatura fria. Então, depende do ambiente. Eu acho que é o seguinte, cada região vai ter que desenvolver o seu modelo em função da distribuição de chuva, da época de plantio, das plantas de cobertura. Até um gaúcho esses dias me perguntou, o mix diminui ou aumenta o teor de palha no solo? Depende. A minha medida, quando planto a planta separada, eu tenho um aumento do que o mix. Mas o mix eu tenho várias vantagens, porque eu tenho N plantas de famílias diferentes, explorando de forma diferente o solo, tendo exudato diferente, tendo micro-organismos diferentes. Então, pelo que a gente conversa com o Éder, a aplicação do pó da rocha não diminui, né? Não emite mais a questão de carbono. Então, você não tem uma perda tão acelerada usando desta forma, usando o pó de rocha e o mix de planta. E aí eu digo o seguinte, eu até fiz uma brincadeira no Grupo Gás, onde eu coloquei o seguinte, se as plantas existem há 420 milhões de anos, e os micro-organismos já estavam aí, quando as plantas chegaram sobre o planeta, houve os micro-organismos vão visitar as plantas, tem uns vizinhos novos, foram com uma xícara lá emprestar uma xícara de açúcar das plantas. Foi tomar, pegar emprestado. Aí as plantas disseram assim, mas o que você vai dar para mim? Eu vou solubilizar os minerais que estão nas rochas. Então, o primeiro escambo que teve foi das bactérias com as plantas. Essa é brincadeira que a gente faz muitas vezes dentro do grupo, quando pesa um pouco a barra no grupo. Ok? Mas eu posso dizer o seguinte, praticamente a minha vida profissional foi nos Campos Gerais do Paraná, berço do plantio direto. Se aquilo lá, nós não tivéssemos inventado o plantio direto, hoje não daria mais nem cabrito. Então, como é que o plantio deu certo? Deu certo porque ele protegeu o solo. A palha é o lençol sobre o solo, que protege o solo da gota da chuva, da temperatura, diminui a amplitude térmica, respeita a biota do solo e aumenta a matéria orgânica. Aumentando a matéria orgânica, aumentou o CTC, aumentei a minha caixa. Eu até brinco com o agricultor lá do sul, que tem 70% de argila e 5% de matéria orgânica. Nossa, mas eu ponho o corretivo e não reage. Digo, claro, bem feito, quem mandou você comprar solo tão bom assim? Agora você tem que ser sócio de uma mina de calcário, de pó de rocha, né, para poder jogar a fertilidade para cima. Então, esse modelo de agricultura, se nós não diminuirmos os agroquímicos, o cloreto de potássio, mas como é que vai diminuir? Eu não sei, tem que estudar. Jogar onde? Eu jogo o potássio tudo antes da soja, ou eu jogo na cobertura de inverno uma parte e uma parte na soja, para diminuir o impacto? Então, nós vamos ter que trabalhar a agricultura convencional, essa agricultura dita sustentável, nós vamos trabalhar com o mix inteiro, mas de forma mais racional, de forma mais
com mais cabeça, e não apaixonar por uma linha de pesquisa ou outra. É o que diz o professor meu, você monta o trabalho e depois eu explico o resultado. Entendeu? E eu gostei do professor, o Crucial que falou hoje de manhã. Infelizmente, nós da pesquisa falamos, nós estamos andando atrás do que o produtor faz. Aqui a pergunta está pedindo se a agricultura sustentável faz a perda da matéria orgânica. Eu acho que é justamente o contrário. A nossa busca, o nosso sucesso é com o aumento da matéria orgânica. E a gente está conseguindo entender um pouquinho mais essa matéria orgânica. Que matéria orgânica é essa? Né? A gente pega uma análise e olha quanto tem de matéria orgânica. Mas essa matéria orgânica, ela vem de uma diversidade, ela vai criar uma vida, né? Então, não essa matéria orgânica vai se transformar em humus para depois ser disponibilizada para a planta. Então, é justamente o contrário. A nossa atenção é aumentar a diversidade, sair da monocultura, né? Aumentar essa matéria orgânica com a matéria orgânica com vida. Eu acho que todos buscam isso, então essa pergunta está bem contra o que a gente prega. Gente, nós temos uma preocupação grande, e como vemos a coisa aqui no GAPS, não é a rigidez absoluta do número. Então, a gente às vezes vê muitos companheiros, muitos colegas de trabalho, agricultor, preocupado com a matéria orgânica. Não, nós aqui no ambiente tropical, nós talvez nunca vamos conseguir ter um teor de matéria orgânica que tem o nosso colega que planta lá no ambiente de clima temperado. Mas uma grande que eu tenho que ver na matéria orgânica não é o número da matéria orgânica, porque se fosse assim, um local de turfa seria o lugar que tem a terra mais fértil. Você vai num local brejado, que tem deficiência de oxigênio, ou você vai num lugar que a terra é muito ácida, você vai acumular uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, matéria orgânica, eu vejo ela como uma referência. O que me interessa, que eu penso que tem, que eu acredito que tem valor, é o ciclo dessa matéria orgânica. Nós aproveitamos matéria orgânica que cicla. Então, se nós praticamos agricultura, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos consumindo matéria orgânica e estamos também produzindo matéria orgânica. Quando eu faço as minhas plantas de cobertura, eu estou fazendo o quê? Pegando energia do ar, pegando energia solar e guardando ela na forma de matéria orgânica no meu solo. Então, quando eu pego uma colheita de soja, de braquiária que eu fiz lá, que eu tenho 10 toneladas de braquiária na superfície do solo, eu tenho outras 10 toneladas de raiz de braquiária que está dentro do meu solo. Então, interessa para mim eu ter uma poupança, que eu peguei energia do sol e guardei no meu solo, se ela não for dinâmica, para mim não aproveitar. Então, eu penso que a gente tem um número, tem um conceito de fixar o teor de matéria orgânica 3,5%, 4%. Não, isso não é muito importante. Eu tenho que ter interesse qual é a dinâmica da matéria orgânica que eu tenho no solo, porque senão o melhor lugar para plantar era uma turfeira, e na turfa não produz nada. Lá não tem matéria orgânica quase a 100%, então eu tenho que ter matéria orgânica que ela ande no sistema, que eu produzo matéria orgânica, que eu consumo matéria orgânica. Então, essa é a nossa proposta de trabalho. Quando eu faço um mix de cobertura, eu estou plantando plantas diferentes que vai produzir uma matéria orgânica com vários sabores, com sabores variados, para mim alimentar os meus micro-organismos. Essa é a visão que eu tenho da coisa. Se alguém dos companheiros tem uma posição um pouco diferente, por favor, que se manifeste. Vou pedir o testemunho do Martin, o mestre. Bom dia a todos aí. Com relação à matéria orgânica, concordo plenamente com o Bisão. Devido ao nosso clima,
nós sofremos uma incidência muito grande de sol e umidade, e a degradação é muito rápida. Portanto, o uso de coberturas, ele recicla, além da cobertura, nós estamos reciclando nutrientes. Isso aí você está praticamente adubando o sistema. Então, eu vejo assim que... E outro detalhe, se vocês pegar e observar, quem fizer numa sequência de anos cobertura, você vai perceber, inclusive na cultura que você explora economicamente, como soja, o milho, cada ano ela vai ter mais matéria seca, ela vai incorporar mais volume. E você diminuindo, inclusive, a adubação. Então, é um sistema de reciclagem e cada vez, tipo assim, você vai embalando uma máquina. Eu imagino, como eu vejo assim, você pegar um solo degradado, o nosso solo, por origem, já é um solo pobre. Aí você põe lá 50, 100 anos de braquiária em cima, nunca botou nada de nada em cima, só o gado e um sal mineral no coxo. O solo, é que nem falou, é que nem o café. Você tirou todo o sabor do café, ficou só a borra. Então, nós vamos ter que voltar ao sistema, fazer o que o Bisão falou, vai ter que colocar o calcário, vai ter que colocar gesso, vai ter que levantar o solo novamente, e aí, depois que você embalar uma locomotiva, é que nem você embalar uma locomotiva. Você embalou ela, de vez em quando você vai jogar um pedacinho de lenha e a máquina vai continuar andando, porque você fez o dever de casa, você atingiu o equilíbrio, e aí você só vai alimentando aos poucos. E aí eu vejo assim, particularmente, eu estou explorando essa parte aí, que nem foi perguntado antes, a questão de vai acabar com a fertilidade do solo, se começar a usar o pó de rocha, alguma coisa assim. Poxa, nós temos tantas ferramentas para nós ir acompanhando com análise química para ver o que vai acontecer. São 2 termômetros, análise química e produtividade. Se você estiver mantendo a produtividade e estiver fazendo análise química e os teores estão se mantendo, por que você vai botar adubo químico? Você vai estar economizando. Então, é tipo assim, nós acreditamos num sistema, que nem eu falei ontem no curso, eu, assim, tinha uma regra, 90 pontos de fósforo e potássio todo ano, não tinha quem me tirava da cabeça isso aí. E eu tirei fora, isso aí foi diminuindo e estou produzindo a mesma coisa. Então, a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, arriscar um pouco, mas, com certeza, eu acho que vale a pena. Obrigado, Martin. Tem uma pergunta aqui do Sérgio, e ela fala mais de um problema que a gente tem e que eu acho que a gente não tem solução. Na realidade, a gente tem algumas indicações, que é a seguinte: se os métodos de análise de solo são feitos para nutrientes solúveis, eles não servem para aferir o solo para a agricultura sustentável. Como medir a qualidade do solo para conduzir nossas lavouras sustentáveis? Bom, essa é eu acho que é o diferencial do sistema. Pois, quando você está trabalhando com agricultura sustentável, você não está mensurando quantidades de NPK no solo. Você tem que entender que isso aí é uma harmonia. A harmonia, ela não expressa um ou expressa outro, ela expressa o conjunto. Quando eu falei de cromatografia, a cromatografia, ela expressa todo o conjunto, os nutrientes, as enzimas, tudo. É um conjunto de fatores que existem em equilíbrio no solo que mostram a qualidade do solo e, consequentemente, apresenta a produtividade. Então, os números são diferentes. Eu tive casos de produzir superproduções com saturação de base de 20%. Aí eu falei, está errado. Estava errado eu, né? Porque o sistema funcionava. Então, padrões quantitativos terão que ser modificados para a agricultura sustentável. Eu vejo esse lado. Números são coisas que movimentam, mas o equilíbrio total do sistema depende de vários fatores, físicos, químicos e biológicos. Eu vejo desse lado. Então,
a mensuração, como eu faço com a cromatografia de Pfeiffer, ela é uma ferramenta auxiliar ao sistema. O histórico de área é o principal conjunto. Explica o que é a cromatografia de Pfeiffer. Tá. A cromatografia de Pfeiffer é um processo que foi idealizado por Pfeiffer em 1926, que é um processo que se usa hoje na biodinâmica para você ver a resposta completa do solo, em termos biológicos, físicos e químicos. Você mede a qualidade. A cromatografia pode medir até a qualidade do sangue, a qualidade de um alimento, qualquer coisa. Mas é o conjunto em harmonia que mostra se o seu solo, seu sistema está equilibrado. É tão simples que uma análise dessa pode ser feita na fazenda e custa R$10. E você faz na sua própria fazenda, você mesmo faz. É uma metodologia simples, mas tem que ser uma metodologia feita com carinho, senão não consegue. Obrigado. Professor Bernardo. Eu gostaria de voltar à pergunta anterior sobre questão matéria orgânica. Eu tenho a impressão que nós temos uma oportunidade única de aumentar a fertilidade do solo, porque a planta tem muita dificuldade de chegar até a rocha-mãe para pegar os seus nutrientes. E nós vamos colocar agora justamente na parte superior, onde estão mais as raízes. Se você fizer um plantio com pó de rocha e sem pó de rocha e sem adubo químico, você vai ver que o aumento da biomassa é de 30%. Eu não estou dizendo azevém, etc. Qualquer planta vai crescer mais. Então, se nós trabalharmos ano após ano, colocando o pó de rocha e deixando as plantas crescerem, vai ter mais matéria orgânica e, ao mesmo tempo, que vai se transformar a parte mais dura em humus. Humus é o lar dos micro-organismos, é a reserva dos minerais. E assim, gradativamente, você vai aumentando a fertilidade do solo. Claro, eu tenho uma dúvida quanto ao calcário. Os senhores insistem em colocar calcário. Eu tenho algumas dúvidas. O calcário parece que restringe algumas bactérias ou favorece algumas bactérias e consome novamente a matéria orgânica. Obrigado, professor. O tema do calcário, ele é bastante polêmico, até acho que entre nós, né? Em geral, o que a gente tem adotado é usar calcário como fonte de cálcio, não como corretor. Mas aí existem outras abordagens, que é trabalhar e fazer construção de perfil, e etc. Às vezes, isso tem que tomar um cuidado, por isso precisa de orientação, certos pós de rocha, que são pobres em base, mas em soma de base, mas às vezes tem potássio e que libera o potássio com muita facilidade, você vai ter que botar cálcio para que a estrutura mineral que libera o potássio se preserve e ela continue funcionante, porque senão ela colapsa. Então, o tema do calcário, do cálcio, ele envolve uma discussão grande. Talvez fosse um tema que a gente pudesse eleger como algo para ser discutido em mais profundidade numa próxima oportunidade, né? Alguém quer falar? Em parte concordo, professor. É que nós desenvolvemos uma agricultura para os adubos solúveis. Então, eu acho que grande parte da pesquisa brasileira, infelizmente, atrapalhou o desenvolvimento do agricultor, tanto que a pesquisa está indo atrás do produtor. Estou falando aqui como produtor. Como o nosso solo ácido, intemperizado, se você falar com a Elaine Engram,
ela vai dizer o seguinte, né, o que interessa é micro-organismo, não interessa o calcário, não interessa, o que interessa é micro-organismo. Ela fala assim em cima, ela até dá a relação CN da bactéria tal, está nesse nível. Eu estou no nível de trabalhar na relação CN das coberturas. Se eu estou lá no Xingu, eu tenho que produzir uma palha muito lignificada. E se eu plantar uma soja que começa a florar com 23, 25 dias, como aconteceu comigo, essa planta, devido à relação CN alta, ela competiu muito. E eu tive queda de produtividade. Então, eu queria braquiária, eu queria um grande volume de palha. Eu matei 40 dias antes e levei ferro do mesmo jeito. Só que, quando eu dessequei ela em julho, aí eu já tive um incremento de 5, 6 sacas de produção em N tipos de braquiária e pânico, que já estava prontamente disponível. Então, você trabalha a calagem brasileira, quando a pesquisa dizia, não eleve o V% a mais de 50%, que dá nematóide, coisa e tal. Eu tenho que levar meu teor de matéria orgânica para aumentar a atividade biológica do solo. Se eu aumentar a atividade biológica do solo, eu estou resolvendo um monte da equação. Então, para a agricultura sustentável, agora está um dilema, né? Porque nós dentro do grupo, nós jogávamos o V% a 85% para aquele tipo de agricultura, e com sucesso. Porque a eficiência agronômica do fósforo, do nitrogênio, do potássio, não passava de 40% a 60%. Agora, nessa nova agricultura, eu tenho que trabalhar de forma completamente diferente. Eu não posso trabalhar com uma calagem muito pesada. Eu tenho que respeitar o novo. Então, a pesquisa agora acaba de dizer o seguinte, o caminho inverso. Então, se nós extrapolamos o que a pesquisa dizia e melhoramos a produção na agricultura convencional dos adubos solúveis, agora tem que desenvolver uma metodologia para essa agricultura, com pó de rocha, com pH mais baixo. Lembrando que, quando eu estou trabalhando com fungo, o pH tem que ser mais baixo. Se eu estou trabalhando com bactéria, o pH tem que ser mais baixo. Aí começa o dilema. Qual é o meu nível? Eu vou trabalhar porque tenha fungo e bactéria, porque eu preciso dos dois. Quem ataca a planta lignificada é o fungo ou a bactéria? A bactéria não gosta de comer osso, não. Ela quer ir lá na proteína, ela quer ir no macio. O fungo já ataca. Então, tudo isso vai ter que ser revisto, reestudado para poder nos orientar. Tem mais... A gente vê que tem mais perguntas do que respostas ainda, né? Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Mas ele pediu ali sobre análise, né? Então, análise realmente tem que mudar, né? E, principalmente, por exemplo, existiu uma análise biológica, né? Como é que eu vou medir a minha atividade biológica? Então, precisa... Hoje até tem algum método, mas é caríssimo para separar quais seriam os micro-organismos que estão ali, né? Então, muito caro e de difícil. Não é uma análise fácil que nem a análise química, né? Mas, então, tem que evoluir muito em cima dessa análise, né? E outra coisa é nós, como agricultor ou empresários. Nós somos empresários? Até somos, mas nós não podemos esquecer de ser agricultor, de ser observador, né? Então, às vezes, até a análise da gente sentir o solo, cheirar ele. Um solo com vida, ele tem um cheiro diferente, ele se comporta diferente. Então, isso nem a análise vai mostrar. Vai depender de nós, de nós o contato com a terra, voltar de novo a aprender, que não é fácil, mas dá muito prazer, dá muita satisfação. Tem uma pergunta aqui, como dito pelo... Ô, Martin. Só com relação ao soja, é uma observação que eu vinha fazendo, porque há 11 anos eu venho fazendo plantio de braquiária consorciada com milho. Ele formava um volume bom de palha, e quando eu ia plantar o soja sempre vinha amarelo e nodulava pouco.
E aí eu perguntei até e tentei, foi uma fase que eu apanhei fazer o soja nodular. E aí a informação que nós tínhamos é que era para botar nitrogênio na adubação, no soja. E eu colocava nitrogênio, que nem eu comentei, de 12 até 20 pontos, que o pessoal recomenda aí, de colocar, que não teria problema. E o meu soja sempre tinha pouco nódulo. Produzia 50, 55 sacas, mas pouco nódulo. Aí tem o pessoal do Paraná, doutores do solo, que tem uma linha lá de raciocínio. Dentro da própria Embrapa tem duas linhas. Tem umas que falam que pode pôr até 20 pontos de N no soja e outros falam que não é para pôr nada. E eu comecei de não colocar nada de N na adubação do soja. Mas fiz uma boa inoculação via sulco, inclusive via semente de Bradyrhizobium e Azospirilo. Por incrível que pareça, de 3 anos para cá, eu tenho postado bastante fotos no grupo de raiz do soja, a quantidade de nódulos que está se formando no soja. Então, visualmente, que nem estavam conversando agora, falando ali, você olha o soja, nos primeiros 30 dias, assusta. Ele vem devagarzinho, vem feio, que nem esse ano mesmo, plantei sem nada de fertilizante químico, foi só com pó de rocha. Ele vem amarrado até uns 30, 40 dias. Eu tive veranico esse ano, em dezembro, e o meu soja, depois dos 40 dias, ele estourou. Meu soja da região foi um dos sojas mais altos que tinha na região. Então, fecha essa questão aí. O que aconteceu aí? A simbiose da nodulação. E ela foi... Então, fica bem claro assim, a raiz do soja emitiu, a semente está emitindo a raiz, ela sentiu presença de N, ela fica parada, porque não precisa ir buscar, está ali. E se você não põe nada de N, ela vai emitir um exudato chamando para ocorrer a simbiose na nodulação. Então, nós não podemos olhar muito para a aparência. Se você olhar a planta, você, de certa forma, vai assustar. Mas pode ficar tranquilo que no final vai dar tudo certo. Esse é um fenômeno comum, que a planta, quando na fase inicial do desenvolvimento investe menos mais em raiz, ela investe menos na parte aérea, só que ela está criando capacidade nutricional. Aí, quando vem a recuperação é extraordinária. Isso é comum, acho que todo mundo que trabalha com isso há bastante tempo pode testemunhar. Uma pergunta. Como dito pelo Dr. Carlos Cruciol, somos 70% dependentes de fertilizantes químicos importados, com dosagens de 5 a 10 toneladas por hectare. Entendo que ele está fazendo referência ao pó de rocha. Quanto tempo a agricultura brasileira estaria resguardada com as nossas reservas? Com tantos exemplos de sucesso. Aí tem uma outra pergunta. Por que o pó de rocha ainda não é massivamente utilizado na agricultura brasileira? Quais são as limitações para isso não seja disponibilizado como fonte regional? As perguntas se estendem ao uso de micro-organismos. Com relação à oferta e potencial e tempo, eu vou pedir para o Éder falar um pouco do trabalho dele. Não, essa pergunta é muito importante, porque, dentre os agrominerais existentes, os agrominerais silicáticos são os mais abundantes, né? A gente tem... as rochas silicáticas ocupam 90% dos continentes. 10% dos continentes é coberto por rochas carbonáticas. O restante são rochas silicáticas. São essas rochas que dão origem aos solos. E do ponto de vista de disponibilidade, você fala assim, em fontes de cálcio, magnésio, potássio e outros nutrientes, a gente tem rochas como potencial fornecedor desses nutrientes em 95% das áreas agrícolas a menos de 150 quilômetros das áreas agrícolas. Então, nós temos uma grande abundância de rochas com potencial de fornecer esses nutrientes. A outra parte da pergunta é sobre
O que está faltando? Precisa desenvolver a mineração dessas áreas, que tem o potencial de fornecer esses nutrientes e diminuir essa dependência que a gente tem, que, na realidade, nos últimos dados, é de 82%. Na realidade, a nossa dependência é de 82% de nutrientes, em relação ao potássio, 95% do potássio. Então, a gente tem disponibilidade e está próximo da área agrícola, que é a grande limitação do uso desses insumos é o frete, né? A distância da mina em relação à área agrícola. E então uma outra parte da pergunta é: na realidade são milhares de anos, porque o volume existente é muito grande, né? Toda a área que está sendo explorada, fazendo estudo, né? A parte de estudo dessas fontes, a disponibilidade é muito grande. O que precisa, o grande investimento tecnológico está no processamento desses materiais. Quer dizer, você gerar produtos com granometria adequada e com um custo baixo. Esse é o desafio do ponto de vista tecnológico. Tem uma pergunta: por que isso não é adotado massivamente, né? Por que isso... Pô, tem tanta coisa boa, funciona, por que todo mundo não está adotando? Bom, pessoal, tudo é muito simples. Por que a rochagem não evoluiu mais, não está maior do que está hoje? Nós não podemos esquecer de uma coisa. Esse trabalho nosso, que nós começamos junto aí com o Dr. Éder, data lá de 1999. Então, esse ano a gente faz 20 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho. E nós somos frutos da precisão. Então, se hoje nós tivéssemos, todos os senhores que aqui estão, estivessem comprando fertilizante químico, igual eu comprava em 1997, que em julho de 1997, eu vendi um saco de soja por R$ 12,50 e paguei 23 centavos por 1 litro de óleo diesel. O meu saco de soja tinha a capacidade de comprar 52 litros de óleo diesel. Para mim comprar 1 tonelada de fertilizante químico em 1997, eu precisava de 15 sacos de soja. Hoje, para mim comprar 1 tonelada de fertilizante químico, hoje não serve de base, porque tem uma mudança. Mas até o mês de maio, eu estava precisando de chegar ao caso de até 35 sacos de soja para comprar 1 tonelada de fertilizante químico. Então, vejamos os senhores, a gente é a dor que ensina a gemer. Se eu tivesse naquela situação tivesse naquela zona de conforto, que o preço da soja estivesse naquela cotação que tinha antes, e o meu insumo estivesse naquela mesma proporção de preço, nós não estaríamos aqui, não teria razão de nenhum de nós estarmos aqui. E isso, gente, é uma observação que o Julius Hensel já fez lá em 1850, aonde ele disse o seguinte, que o consumo do fosfato, o consumo do salitre do Chile cresceu enormemente. Entretanto, a agricultura entrou no quadro clínico do câncer, que enfrenta um retrocesso, pois se o preço dos insumos crescem além do preço alcançado pelos produtos produzidos, os agricultores terão que deixar as suas terras.
Isso é uma palavra profética que nós estamos aqui agora tomando atitude. Eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui, que estão tomando atitude por causa disso. Porque se nós continuarmos na zona de conforto, achando que está tudo bem, achando que está tudo certo, nós vamos realmente ter que abandonar as nossas terras. Então, muitas vezes, precisa desse choque, aquele trabalho clássico que existe, que se eu coloco um sapo dentro de uma panela de água e vou aquecendo um pouquinho, devagarzinho, a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e o sapo vai se adequando ao ambiente onde ele está, ele vai morrer queimado. Mas se eu jogo o sapo dentro de uma panela de água quente, ele vai ter um choque e vai pular fora. Então, o motivo que nós estamos aqui é essa tomada de atitude das nossas partes. Nós todos aqui fazem parte disso. Não é só o Dr. Éder, não sou eu, não é Rogério Vian. Todos nós não estamos envolvidos com esse sistema. Nós não queremos mais pessoas envolvidas com o gás, envolvidas com a agricultura, com esse outro jeito de agricultura. Nós precisamos do comprometimento de todos nós. E esse comprometimento de cada um que aqui está e que ou não está, mas participa em direto, é a essência que vai nos garantir a sobrevivência para frente. Então, esse meio que nós trouxemos aqui, a Revolução Verde, foi fantástico. Eu falei isso ontem na minha apresentação. Nós estamos aqui porque a Revolução Verde nos carregou até aqui. Mas talvez ela não seja a melhor ferramenta para nos levar aos próximos anos, nos levar à próxima etapa. Então, nós estamos de frente a esse problema. O que é que nós temos hoje? Mas por que as commodities caíram tanto, o valor delas do mercado internacional? Lógico, nós produzimos muito. Nós produzimos além do que o mercado compra, isso é lei de oferta e procura. E os insumos que nós usamos? Não, os insumos que nós usamos, o fertilizante químico, hoje o mundo reduziu a 2 ou 3 fornecedores. Então, eles é que determinam qual vai ser o preço do fertilizante deles. Nós vamos pôr tanto de preço, mas peraí, tem alguma coisa que justifica o fertilizante custar o que ele custa hoje? Esse é um ponto que nós temos que olhar. E o outro ponto que nós temos que olhar é o preço da energia fóssil. Tudo, gente, está preso à energia. Então, o nosso modelo de agricultura hoje, nós estamos fazendo o quê? Brincando de consumir a energia fóssil. De tal ponto que nós olhamos nas nossas lavouras, quando eu pego um grão de milho, qual a quantidade de energia que tem dentro do meu grão de milho? É uma pergunta que eu faço. Essa energia que está dentro desse grão de milho, quantas quilocalorias foi captado, que essa minha planta de milho captou do sol, e quantas quilocalorias desse milho, desse grão de milho, veio da energia fóssil? Esse é o problema. Então, nós estamos num divisor de água. Nós temos que, então, é muito importante a atitude de cada um dos que aqui se encontram. Então, essa busca, eu vejo que todo mundo aqui está buscando, todo mundo quer encontrar o caminho. E a contribuição de todos é muito importante nesse processo. Queria só dar um depoimento aqui, que o Dr. Éder falou, foi espetacular. Lá 2 anos atrás, nós tivemos no Ministério da Agricultura, reunido lá com a assessoria do Blairo Maggi, lá do Ministério da Agricultura, e foi muito engraçado, porque ele fez essas perguntas, né? Ele fez essas 2 perguntas. Ele falou, por que o pó de rocha, quanto do pó de rocha que existe, que se hoje o calcário era suficiente para todos os produtores, e quanto de pó de rocha que tinha. E a segunda pergunta que ele fez foi justamente, por que o negócio não anda, então, se é tão bom assim, né? E aí o Éder respondeu, falando que para cada uma mina de calcário teria no mínimo 10 de pó de rocha, né, na época, né? E ele falou, mas por que não anda? E é isso que o Bisão acabou de falar, né? Hoje existe um sistema muito bem montado, já há muitos anos, que não deixa que a coisa ande na velocidade que a gente quer andar. E eu lembro que o Éder falou assim, lembro como se fosse hoje, ele falou assim, então, né, nós estamos num país tropical que se produz de tudo. Vamos supor que todo mundo acredita em Deus? Ele perguntou, né? Tinha uma mesa de umas 20 e poucas pessoas, se alguém acredita em algum Deus e tal.
todo mundo concordou que acredita em alguma coisa e tal. Eu falei, então é o seguinte, se aqui temos um solo, temos um país tropical, Deus é brasileiro, como todo mundo fala. Aí só que nós, para produzir aqui, tem que buscar adubo lá na Rússia, no Canadá. Qual é a lógica disso? Aí ele olhou assim e falou, é mesmo, né? É mesmo, né? Por que a gente não faz essa pergunta, né? 82%, cara, isso é uma agricultura que... Como é que nós vamos sobreviver com um nível de dependência desse? Dá um espirro lá na China, olha o que está acontecendo aí. Acabou a agricultura. Se vocês quiserem acabar com a agricultura brasileira, eles acabam assim, ó. É só parar de vir navio de cloreto aqui, de nitrogênio, acaba com a agricultura brasileira. Então, eles não fazem isso porque eles dependem da nossa produção aqui. Antes de ir para a próxima pergunta, esse tema, infelizmente, vai estar anunciado aí uma crise profunda, né? A aquisição dos insumos está sendo feita com o nível do dólar. Se as reformas no Brasil avançarem, a expectativa é que o dólar caia e o produtor deveria, para equacionar as contas, produzir 20% a mais só em função da questão cambial. Tem uma questão importante, nós precisamos desdolarizar a agricultura brasileira. Eu vou avançar para uma próxima questão, que tem a ver com algo que a gente persegue, busca, etc., que é a história da produtividade. Nós fomos condicionados, e a produtividade, né? Então, a questão é o seguinte, e esse sistema aí, né? Ele, que vocês estão praticando, ele vai ter produtividade ou alcança o nível e depois começo a cair de uma forma permanente? Vou pedir para o Joel nos ajudar. Então, essa questão ela é muito importante ser colocada nesse momento, porque quando a gente avalia potencial produtivo, eu acho que é muito injusto colocar em um fator ou em uma técnica essa possível redução, porque a gente está ignorando o quê? Quais são os dois principais fatores de redução de potencial produtivo de qualquer cultura? Primeiramente, condição climática, né? E a gente vive isso todo dia. A gente é produtor, eu sou engenheiro agrônomo, eu vivo isso todo dia. Eu sei que o que mais tira potencial é a condição climática. E eu acho que o outro fator que tira mais potencial produtivo, que muita gente desconsidera porque é cômodo, é a maneira irresponsável e irracional com que a gente usa os insumos de produção. Eu acho que isso é terrível, né? Às vezes a gente usa um insumo de produção porque alguém falou. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? E eu acredito que, a partir do momento que se produz uma semente, se colhe uma semente, automaticamente o ambiente vai tirando o seu potencial de produção. Então, a gente tem que analisar a coisa de uma maneira muito técnica, né? E é muito fácil apontar o dedo para alguma ou outra técnica que não se adapta. Mas o que a gente tem visto na prática, como produtor, é que nós constantemente estamos atacando os gargalos de produção, as nossas restrições produtivas, que variam no nível talhão a talhão. Não é produtor a produtor, é talhão a talhão. E eu, infelizmente, dentro da minha propriedade, não tenho solução para todos os problemas. Eu não tenho. E não achei onde comprar também. Não achei. Não tem na loja, não está no pacote. Mas o que todo mundo procura? O que está no pacote. E, às vezes, alguém, irresponsavelmente, ou com outros interesses que não a sustentabilidade, que seja financeira, ambiental, social, empacota alguma coisa e vende para a gente, como sendo a solução dos nossos problemas. Isso a gente encontra todo dia. Todo dia a gente é abordado com esse tipo de assunto, né? E a gente tem que ser muito técnico e atacar as nossas restrições. E, às vezes, a solução está dentro da nossa fazenda. Está dentro da nossa fazenda. Às vezes, a gente está jogando fora. Às vezes, é um resíduo. Às vezes, é um pó de rocha que está próximo. Que, em vez de restringir meu potencial produtivo, ele impede que eu perca ainda mais potencial produtivo.
E esse é um outro lado da discussão que a gente precisa atacar. Nós estamos perdendo potencial produtivo a todo momento. Colocou no ambiente, perde potencial produtivo. O que a gente vai fazer para impedir isso? É o que a gente tem feito na prática. E a gente tem encontrado, nessas boas práticas sustentáveis de produção, várias ferramentas que têm nos ajudado muito. Eu cito algumas, são algumas que eu gosto muito, que é o mix de plantas. O mix de plantas tem me ajudado muito a resolver alguns problemas que, aparentemente, não tinham solução. E outra, voltar a andar na terra, Sandro. Andar, pegar, cheirar, analisar, fazer um estudo pedológico das áreas, entender que tipo de solo estou trabalhando. Será que esse pó de rocha serve para esse tipo de solo? Será que não tem algum outro resíduo mais adequado? Será que só uma cobertura? Será que só uma braquiária não vai resolver o meu problema? Será que não é só matéria orgânica? Aonde a gente vai atacar? Eu não acredito que essas práticas, tão boas práticas, e às quais eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu substituí o meu medo por coragem. Coragem de dizer, ó, a partir de agora, nós vamos atacar o problema. E outra coisa que eu tenho é fé. Porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu tenho fé nisso. Não nasci ontem, tenho experiência. Eu vivo num ambiente com pessoas que entendem muito do que se fala. E eu tenho fé que o que eu faço vai dar certo. Tivemos alguns problemas? Tivemos. Algumas tecnologias, às vezes, não se adaptam ou são feitas de maneira equivocada. Mas é normal, a gente compra um insumo, a gente compra, às vezes, um glifosato e usa de maneira inadequada. Qual é o problema disso? É ter humildade e dar um passo atrás? Dizer, ó, agora vamos pegar por outro caminho. E é possível fazer isso. Então, a gente não precisa ter medo disso. E é preciso entender. Potencial produtivo é um número. É medido em quilos. E o que a gente precisa? A gente precisa de rentabilidade. A gente precisa permanecer na atividade. A gente precisa preservar o nosso ambiente, porque é nele que a gente produz. E a gente precisa fazer com que as pessoas que nos ajudam, porque eu não trabalho sozinho, elas queiram produzir. É dela chegar contente, falar, não, vamos fazer isso aí, eu vou te ajudar. Vamos para frente, vamos seguir em frente. E aí entra os 3 pilares da sustentabilidade, que a gente tanto tem falado aqui. Então, não vamos analisar potencial produtivo nesse momento, porque eu ainda acredito que toda a genética, todas as tecnologias vão convergir para um outro caminho. Não sei bem qual é, mas eu acredito que vão convergir. Obrigado, Joel. Muito bom. Sem comentários. Alguém quer falar de produtividade? Uma pergunta que a gente tem aí é um pouco o seguinte, uma brincadeira. Quanto será do teto de produtividade que esse sistema que nós já alcançamos? E como é que é? Eu sei que nosso foco não é produtividade, é rentabilidade, porque, no final, tem que pagar as contas e o produtor tem que ter referência. Mas onde está esse teto? Nós temos como buscar? Quanto que nós já exploramos das possibilidades para avançar com esse teto de produtividade? Só dar um recado, Eduardo, é que, não sei se o pessoal está tudo sabendo, mas a gente vai ter o almoço aqui, viu, a partir da 1h. Estou vendo algumas pessoas levantando e saindo, às vezes preocupadas que não vai ter almoço, mas a gente vai servir o almoço aqui 1h, tá bom? A partir da 1h a gente faz o almoço, só esse recado. O Ivo, complementando isso aí, o Ivo tem uma frase muito legal, né? Produtividade, né? É o que mais se vê hoje, né? O Ivo tem que patentear isso. É o Ângelo, ele falou que é o Ângelo. Produtividade. Né, que hoje, numa roda de amigos, você falar que colheu menos de 70 sacos, você já é excluído. Né? Não, esse cara aqui sai fora porque é doente, você pega a doença. Então,
O Joel foi muito feliz e é isso, a gente tem que procurar rentabilidade. Meu pai já é falecido há 15 anos e ele, quando falavam de 60 sacos por hectare, ele respondia: 60 sacos para quem? Eu quero ganhar dinheiro. Se eu colher 50 sacos, para mim está ótimo. Se eu colher 60, o dinheiro vai para quem? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. É rentabilidade em primeiro lugar. Se vai ser com 50, se vai ser com 60, com 70 sacos, é um detalhe. Mas a gente não pode ir rumo aos 70, 80 e quebrar para isso. Não, só uma colocação, né? Segundo dados, né, de pesquisa que nos guia, que nos baliza, né? Se 94% da produção é carbono, hidrogênio e oxigênio, o que nós estamos fazendo aqui? Se eu tenho um solo compactado, como é que está a infiltração da minha água, da minha chuva, da minha região? Se eu não conseguir armazenar, os rios crescem rápido no Brasil e esvaziam rápido. Bom, o insumo maior que a água, não estamos sabendo preservá-la dentro da propriedade. Mas se eu tenho um solo compactado, como é que armazena água? Como é que a minha atividade biológica, já que nós estamos falando muito de biologia, atividade biológica numa condição anaeróbica? Qual é o gasto energético dessa planta para poder tirar um pouco dos minerais que ela necessita? Então, eu acredito que a agricultura sustentável, ela passa pelo respeito à natureza, respeitar a planta, que naquele ambiente ela não tem condição de expressar o potencial genético que a pesquisa, que a genética nos deu. E para esse novo tipo de agricultura, nós estávamos conversando com o Sebastião Pedro, da pesquisa em cima de uma área não recebeu nada ainda de químico, para estudar, fazer melhoramento em cima dessa agricultura, a nova agricultura. Tem que fazer um melhoramento, porque você vendo uma planta que foi desenvolvida nessa condição dos adubos solúveis, de doses grandes de calcário e de gesso e de químicos, como é que a planta vai responder em cima? Nós estamos querendo fazer uma agricultura em cima de uma agricultura um pouco mais velha. E entendemos que ela não pode ser feita separada, elas têm que trabalhar em conjunto. Não tem esse negócio de separar, não. O que o pesquisador falou hoje de manhã, do menor peso, da menor densidade, já aconteceu comigo. Diminuiu o peso do grão e perde a produção. Então, eu tenho que respeitar mais o ambiente, olhar para dentro do solo, ver o que a planta está me dizendo. Eu plantei uma semente de alta carga genética, de altíssimo vigor, e já foi 5 fungicidas na semente e 3 inseticidas. E quero fazer agricultura biológica. Quer dizer aos senhores que a semente que a gente planta é feita análise patológica para saber quais patógenos. Não passou, volta, é feita uma análise para ver. Mas não vai químico, é só biológico. E não tenho sentido falta nenhuma, nesses últimos 2 anos, de inseticida, fungicida na semente. 0. Semente de milho, se ela não vier branca da multinacional, não aceita. Tem representante aqui da empresa multinacional de milho, ele sabe, ele me forneceu a semente branca, inclusive sem piretroide tratado, o grão tratado para caruncho lá no armazenagem, porque a semente dele é nova, é da safrinha, então não tem. Entendeu? Então, acho que a agricultura, se nós não olharmos no contexto geral, com microbiologista, com o pessoal da parte... A geologia, fazer análise pedológica do solo, para saber se solo tem aptidão para eucalipto, eu estou querendo plantar soja. Eu fui dar uma palestra no Rio Grande do Sul, o pesquisador falou que até 3 kPa e meio não teria problema, não precisava mexer no solo. Eu discordei e falei que eu não planto nem eucalipto nessa condição. Bem, falou em produtividade, nós temos que sonhar um pouco. Eu falei antes que nós podemos aumentar a fertilidade, desde que tenha os minerais e a matéria orgânica aumentando, isso gradativamente. Eu tenho 3 exemplos de alta produtividade, não produzido diretamente pelo ser humano, mas foi por acaso. Primeiro,
o arroz que chegaram a colher 280 sacos por hectare em 1986, lá em Agronômica, no Alto Vale de Itajaí. Segundo, o Altino, em Sertãozinho, 30 anos usando pó de rocha, vendendo açúcar orgânico, exportando, e para nós também. O aumento da produtividade é em 20% mais do que o convencional. E ainda um site da Austrália, em que fala, reduziram o adubo químico para 20%, mas no lugar, sempre pondo pó de rocha, aumentou a produção de banana em 80%. Bom, podemos acreditar nisso? É um sonho, não é isso? Mas o do arroz é interessante, tem uma explicação. Por que em 86? Bom, eles já produzem arroz 250 sacos por hectare. Por quê? 100 sacos a mais do que nos outros lugares. Porque cai no riacho Trombudo o pó de rocha, que eles cortam e acaba poluindo o ambiente, vem a enchentezinha, cobre tudo, ou bombam aquela água leitosa e acaba dando esta produtividade. Mas em 86, houve fenômenos climáticos antes. 83, uma grande enchente no sul. Ficou mais de um mês coberto aqueles arrozais, 310 hectares. Porque tem um outro rio que, onde entra o Trombudo, ele é maior e tranca a água. Então, decanta todo aquele pó. Em torno de 20 toneladas por dia de pó cai no riacho, caía em 1986. Agora diminuiu a produção da ardósia com cortes, etc. Em 84 deu outra enchente dessa, mais um mês coberto. E em 85 uma pequena enchente. Aí depois eles plantaram, e em 86 foi a safra recorde. Eu quero dizer com isso que nós vamos chegar a duplicar a nossa produção, se soubermos manejar tudo isso. Obrigado. Obrigado, professor. Altivo. Eu gostaria de que vocês comentassem um pouco sobre o pó de rocha, que eu acho que os pó de rocha têm mais do que os minerais que ele tem. Nós podemos usar, na minha humilde convicção, para mais coisas. Nós podemos utilizar as atribuições físicas dele. Por exemplo, quem produz numa região de muita areia, além de ter os componentes minerais que ele pode ajudar na lixiviação, ele pode conter, ele pode segurar um pouco as percas de águas e nutrientes, e no caso de terrenos que têm os solos de cerrado como o nosso, muito argiloso, ele pode conter a evapotranspiração, que na minha região eu acho uma perca muito grande de água que nós temos para cima. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, em alguns casos, por exemplo, quando você tem um monte de brita num pasto, numa coisa qualquer, perto daquele monte de brita, há uma melhora significativa. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não é só os minerais, o pó de rocha é muito mais do que isso. Nós podemos usar ele para muitas coisas. Nós podemos segurar mais, nós podemos descompactar com ele. Por exemplo, se você pegar um monte de brita, ele nunca vai se compactar. Está certo que nós podemos fazer como vocês falaram, jogar matéria orgânica, porque a terra com matéria orgânica não pode ser compactada. Aprendi isso na cerâmica. Mas, ok, mas nós podemos também usar o pó, a brita, de uma certa granometria, quando igual, quando não tem partículas de espessuras diferentes, ela não deixa compactar. Você não pode compactar um terreno se, por exemplo, um recipiente cheio de bolinha de gude. Compacta ele para mim.
como você vai compactar ele? Então, eu acho que eu queria convidar vocês a pensar um pouco mais. Não pense no pó de rocha só como um mineral que ele tem. Nós podemos tirar mais proveitos dele. É só isso. Obrigado. Alguém quer comentar? Está aí, Visão. Está aí o... Vou terminar. Bom, só a colocação sua, a gente tem muito essa preocupação, Altivo, de olhar o pó de rocha, porque muitas vezes as nossas discussões caminham pelo lado da substituição do fertilizante químico. E o que o Hensel já falou, o Julius Hensel falou lá na Alemanha, há 150 anos atrás, é que o pó de rocha não é a substituição do fertilizante químico. O pó de rocha, eu estou dando o start da gênese de um novo solo em cima dessa área. Esse ponto a gente usa muito e explora muito isso por aí. Então, adubar com pó de rocha não é adubar, é fazer a gênese de solo novamente. É recriar um solo novo em cima da matriz de um solo velho e desgastado que eu já tenho na minha área. Obrigado. Tem mais duas perguntas aqui. Uma diz respeito a mais relatos de experiência juntando pó de rocha com matéria orgânica. E uma outra pergunta é com relação ao uso de fertilizantes convencionais, indicando que esses fertilizantes, em vez de aumentar a produtividade, eles, na realidade, atuam para reduzir a perda de produtividade. E que a gente gastaria muito mais evitando perda do que investindo em solução. Quem quer falar de junção de pó de rocha e matéria orgânica? Experiência? Bom, existe cada vez mais gente que está pegando resíduos orgânicos e juntando. Tem que tomar um certo cuidado com isso, principalmente quando, dependendo da origem dos resíduos e principalmente envolvendo a carga de antibióticos que esses resíduos têm. Na maioria das vezes, essa junção opera numa lógica de compostagem e tem resultados excepcionais trabalhando com isso. O Adriano, quer falar, Adriano, sobre a tua experiência juntando pó de rocha com matéria orgânica? E compostar? Bom dia. A gente está fazendo, com o conhecimento do curso da Elaine, compostagem de esterco bovino, comprado de outra propriedade, silagem, e deu um resultado bem melhor na aeração, aparecimento de alguns fungos diferentes, cores diferentes, e um terceiro experimento com a silagem, esterco e ainda a eucalipto picado. Em 5 dias, esse com madeira mostrou muito superior a todos os outros. Mais fofo, aerado, com mais fungo. Então, a gente está vendo que, se for fazer, tem que fazer bem feito. Na nossa concepção, tem que ser muito bem aerado, com partículas maiores, para permitir a entrada de ar, mix de meios de cultura ou mix de materiais iniciais, para ter toda uma diversidade de bactérias, fungos, protozoários, todo o resto, e fazer isso também na parte líquida. Pega um pouco de raiz de bambu, um pouco de raiz de mata e um pouco desse composto, que tem essa diversidade de materiais iniciais, sempre aeróbicos, joga isso na compostagem líquida, põe um mix de meios de cultura e garanta o máximo de aeração. Porque a gente está vendo o resultado na prática. O solo está estruturando, pragas e doenças diminuindo. E no visual também você vê fungos aparecendo, colorido e tal. Então, eu acho que matéria orgânica é indispensável. Ela vai ser o alimento dos micro-organismos que você está jogando na compostagem, na parte líquida. Se não tiver um mix de plantas para sustentar a vida com umidade, temperatura e comida, você está jogando para morrer. Então, tem que jogar para viver. Eu acho que essa é a junção. Existe uma linha hoje, um esforço de várias pessoas do gás que estão investindo em aumentar a proporção de fungos no solo.
aumentar a proporção entre fungos e bactéria, melhorar isso. Até porque os fungos, nesse caso, têm uma série de funcionalidades que são fundamentais. Então, o que o Adriano está relatando um pouco é uma tentativa nesse caminho, né? Bom, alguém quer comentar sobre o significado dos insumos convencionais e como é que ele lida com a questão da produtividade? Tem uma discussão aí que fala um pouco do seguinte, que bateu no teto. A dificuldade de se aumentar a resposta, do ponto de vista de avanço de produtividade, está cada vez mais limitada, né? Então, você não vai equacionar suas contas a partir daí. Também tem um movimento, que não é só nosso, mas é um movimento também de grandes empresas, para buscar oferecer biológicos, né? É óbvio que esses biológicos vão reproduzir a lógica dos outros insumos. Eu queria finalizar, Rogério, e falar um pouco e rapidamente o seguinte: nós não somos contra nenhuma agricultura, nós não somos contra nada. O que a gente busca é racionalidade, no sentido de fazer a coisa funcionar, dar independência e autonomia para o agricultor e fazer com que a atividade dele avance. A apresentação do professor Cruciol, para nós, né, foi um bálsamo, né, porque mostra que gente tradicional da academia começa a olhar para o tema. E ele vem com força e com bastante vigor, com muitas frentes e com uma abordagem correta, né? Então, por favor, participem dos grupos, coloquem as experiências, levantem questões, perguntem, porque cada agricultor que souber vai estar ajudando e vai estar respondendo. Muito obrigado.